agora no inverno está chegando a asma. Ela vai atacar seu filho, pode atacar você, seu marido. Então preste muita atenção, você em casa, que nós vamos orientar você agora com a Adriana Schmidt, que está aqui, nossa alergista. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá um frio, Adriana. O frio está chegando mesmo. E com isso, o aumento da incidência das doenças respiratórias, né? Rinite, que nós já conversamos outra semana, e asma. Falamos já sobre rinite. Bom, a pessoa que está em casa normalmente confunde asma com bronquite. Qual que é a diferença? Vamos explicar de uma vez. É uma confusão muito comum dos pacientes, porque o leigo, ele tem uma certa resistência ao diagnóstico asma, né? Então, tenta-se amenizar, dizer, não, meu filho não tem asma, ele tem uma bronquite. Na verdade, são sinônimos. A asma ou a bronquite asmática são sinônimos, mas o termo médico correto para quem tem esses episódios repetidos de tosse, chiu no peito, falta de ar, é asma, né? E bronquite confunde um pouco com a bronquite crônica do fumante, do tabagista, né? Que é uma outra abordagem já. Tá. Então vamos começar assim, vamos definir então. Asma, o que é a asma? A asma é a doença crônica mais comum da infância. Ela é responsável por cerca de 350 mil internamentos no Brasil. É a terceira causa de internamento em crianças e quarta em adultos. É uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, onde existe uma labilidade desses brônquios a exposições ambientais, pode ser com alérgenos, com poluentes ou mesmo infecções virais. E daí a manifestação clínica disso são episódios repetidos de tosse, chiu no peito, falta de ar, não obrigatoriamente todos esses três juntos. Nós temos pacientes asmáticos que só têm tosse, né? A tosse crônica, o primeiro diagnóstico a ser investigado deve ser a asma. Tá, vamos repetir. Você falou tosse. Tosse, chiado no peito, né, que os médicos têm, um médico é sibilância, e falta de ar, ou às vezes um aperto no peito, uma dificuldade respiratória. Aquela pessoa que tem aquela tosse logo de manhã cedo ou no meio da noite, né? Principalmente. Também um dado de alerta é a diminuição da capacidade respiratória com exercícios físicos, a tosse às mudanças de temperatura, a tosse a determinados poluentes, como cigarro ou poluentes químicos ou mesmo alérgicos, né? Que 80% das crianças asmáticas têm alergia, a alergia então funciona aí como um fator desencadeante das crises. Se a asma é alérgica, ela pode ser contagiosa? Não, a asma, na verdade, ela não é contagiosa de maneira nenhuma. O que acontece é você herdar características genéticas de reagir assim ao meio ambiente. Então, é muito comum na mesma família terem vários asmáticos, mas não pelo fator contagioso, mas sim pela hereditariedade. Normalmente a alergia é contagiosa, certo ou errado? Hereditária, não contagiosa. Mas é hereditária, a asma hereditária chega a ser também? Ou tem uma porcentagem? Tem um fator genético associado, não em todo mundo, mas cerca de 60%, 70% dos pacientes têm história familiar positiva para a asma ou até para outras alergias, né? Tá certo. Que exames as pessoas podem fazer assim, para diagnosticar se tem asma, se o filho tem asma? O que a pessoa que está em casa pode observar no filho e já poder detectar ali um princípio asmático? A suspeita diagnóstica são aquela clínica, aquela tríade que nós falamos, de tosse, chiu no peito e falta de ar. E existe um exame que é bem preciso nesse quesito, que é a espirometria, que é a prova de função pulmonar, que já pode ser realizada em crianças acima de 7 anos. Eu diria que uns espertinhos de 5 anos, às vezes a gente já consegue fazer o exame, né? Depende muito da criança. Mas, enfim, com esse exame nós conseguimos ver como é que está a função pulmonar da pessoa e depois nós administramos uma substância broncodilatadora pela via inalatória e repetimos o exame. Normalmente o asmático tem uma resposta ao broncodilatador, né? E mais comumente ele tem uma diminuição da função pulmonar e com melhora depois do broncodilatador. Isso é bem interessante. E nas crianças pequenas, por não ter essa facilidade com esse tipo de exame, nós nos baseamos mais por dados clínicos, o exame físico da criança e a história familiar. As bombinhas, fale sobre elas. Como é que ela pode Nossa, que horror. Falou em bombinha, criança? Todo mundo fica de cabelo em pé, porque a bombinha ataca o coração. Realmente, em 1940... quando a primeira bombinha foi lançada, o isoproterenol, ele era cardiotóxico, então fazia algumas alterações a nível lesivo mesmo cardíaco. Mas, como tudo evoluiu, né, eu costumo brincar com os pacientes, um carro de 1940, um carro hoje não tem nada a ver, não tinha airbag, não tinha ABS, enfim. Mesma coisa com as medicações, né? E felizmente o arsenal terapêutico para asma que nós dispomos hoje em dia é muito avançado, muito moderno, as medicações são bastante seguras, os efeitos colaterais são bem transitórios, assim. Não tem dúvida nenhuma que é muito pior uma asma que não está tendo um tratamento satisfatório do que qualquer efeito que as medicações possam
possam ter, né? Porque assim, quanto menos doença, menos remédio. Mais doença, mais remédio. Asma, está aqui até no seu relatório que você passou para mim, também está sobre se a asma é contagiosa, né? E também tem uma pergunta aqui, asma tem cura? Mas eu vou fazer o contrário, em vez de perguntar para você, eu sei que a asma não tem cura. Fale sobre o tratamento dela. Sobre o tratamento. A melhor abordagem para você fazer no paciente com asma é utilizando medicações pela via inalatória. Por quê? Qual é a vantagem? Essas medicações vão agir diretamente nos brônquios, onde o processo inflamatório está se processando, certo? Com isso, nós conseguimos utilizar doses bem pequenas e a segurança do tratamento é bem maior e a resposta também é mais imediata, porque o medicamento está sendo entregue diretamente no sítio de ação. Tá certo. A gente poderia também encerrar falando sobre as injeções, né? Sabe falar alguma coisa sobre as injeções? Hoje em dia, sobre o tratamento vacinas? Por vacina. Bom, aquele escalonamento, né? Eu, como alergista, eu defendo com muita criteriosidade, com muita seriedade a questão das vacinas, que quando bem indicadas, elas têm um resultado satisfatório. Mas jamais deve ser a primeira opção. Você primeiro tem que fazer um tratamento clínico, ver se esse paciente tem alergia, promover com que ele tenha afastamento daqueles fatores que causam alergia e, em uma última etapa, para aqueles pacientes que estão dependentes da medicação ou que têm muitos sintomas, que mesmo com a medicação às vezes têm alguma dificuldade de tratamento ou são extremamente alérgicos, né? É uma condição sine qua non, o paciente tem que ser muito alérgico e pode ser feita imunoterapia. Com os resultados, quando bem indicada e bem feita, com extratos padronizados, resultados que nós temos com imunoterapia são excelentes. São excelentes. Adriana, obrigado pela tua presença. Obrigada a você pelo convite. Acho que a gente esclareceu bastante dúvidas dos nossos telespectadores. Jaqueline.